Fala pessoal, tudo certo? Então hoje dando sequência ao nosso projeto aqui de retrospectiva 2019, a gente tem comentado na nossa série de vídeos os principais julgados do STF e do STJ no ano de 2019. Então já fizemos alguns vídeos, comentamos alguns julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e hoje a gente vai comentar um julgado do STJ, da primeira turma do STJ, um julgado interessante do STJ que ocorreu no dia 12 de junho de 2019. Eu vou ler aqui um trecho do julgado que sintetiza a posição do STJ tomou nesse julgado e depois a gente comenta ela. Disse o STJ nesse caso: deve ser afastada a exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo. A questão é a seguinte: o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, ele exige a garantia do juízo para que o sujeito passivo, para que o executado, possa interpor embargos à execução e, portanto, questionar aquela execução fiscal que foi movida pelo fisco. Então, diferentemente do que ocorre nas execuções comuns, que são aquelas execuções reguladas pelo Código de Processo Civil, nas execuções fiscais a gente tem essa necessidade, quer dizer, o executado só pode se insurgir contra a execução fiscal por meio de embargo da execução se ele garantir o juízo, ou seja, se existir algum bem que de alguma forma garanta aquele crédito tributário que está sendo cobrado no bojo da execução fiscal. Se ele embargar sem a garantia do juízo, o juiz que aprecia os embargos de execução deve extinguir os embargos sem resolução do mérito, justamente por falta desse requisito, que é o da garantia do juízo. O STJ tem entendido que o artigo 16 da LEF ele é plenamente aplicável, ele é um dispositivo que é especial com relação às disposições do CPC, portanto prevalece sobre as disposições do CPC, só que aqui ele relativizou, digamos assim, o rigor desse dispositivo. Quer dizer, ele disse assim: tudo bem, o artigo 16 é aplicável, regra geral é de que há necessidade da garantia do juízo para a interposição de embargos à execução fiscal, No entanto, ele reconheceu uma exceção. Quando o devedor ele não tiver patrimônio, quando ele estar comprovado que ele efetivamente não tem patrimônio algum para garantir o crédito exequendo, admite-se que ele possa, mesmo assim, interpor embargos à execução fiscal. Então, uma decisão do STJ que relativizou, de certa forma, o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Na prática, o fato é que esse artigo 16 da Lei de Execução Fiscal já está bem ultrapassado mesmo, quer dizer, ele não é já é um dispositivo que deveria ter sido revogado ou talvez interpretado de uma maneira distinta, por uma razão muito singela, quer dizer, o fato de o embargado, aliás, o fato de o executado não poder embargar a execução fiscal não lhe impede de discutir o débito, ele simplesmente ajuiza uma ação anulatória, ele pode ajuizar uma ação anulatória sem garantir o débito e discutir aquele título executivo que embaseia a execução fiscal. De modo que garantir o juízo nessas condições, aliás, exigir a garantia do juízo nessas condições para embargar a execução fiscal, me parece uma medida muito mais contraproducente do que uma medida que, de certa forma, garanta efetivamente o crédito tributário. Então o artigo 16 ele já é um artigo bastante complicado, um artigo que já deveria ter sido talvez retirado do ordenamento jurídico, mas o STJ tem interpretado esse dispositivo como um dispositivo válido, aplicável, porém, nesse caso, relativizou a sua força, admitindo, portanto, que aquela pessoa que não tem patrimônio possa embargar a execução fiscal, apesar de não conseguir garantir o juízo, certo? Então, esse julgado RESP 1.487.772, primeira turma do STJ, julgado no dia 28 de maio de 2019. Se gostou do vídeo, curte, assina o canal, ali, faça a sua assinatura e a gente se encontra aí nos próximos vídeos em que a gente vai comentar mais alguns julgados do STJ e do STF, certo? Então tá, um abraço e até a próxima.